Shabbat Shalom para todos. Amém. Deixa as crianças irem para suas salas. Parabéns aos meninos aí do soprano. Posso falar assim, soprano? Sopro, né? Que o Eterno possa abençoá-los. Está muito alto o meu som. Quem puder... Quem é que está lá? O Anderson? Diminui um pouquinho a altura, o volume. Meus irmãos, que o Eterno possa nos abençoar nesse Shabat maravilhoso para nós. Amém. Os nossos irmãos da internet, nós vamos continuar a estudar um pouco mais da palavra de Elohim. Hoje o Léo nos trouxe a Parashat Tse, quando saíres. Foi uma bênção para nós nessa manhã e nós vamos dar continuidade. Não vou tocar muito acerca da Parashá, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o momento em que nós estamos vivendo, a nossa congregação, as nossas vidas, as nossas responsabilidades que temos como uma comunidade de Yeshua na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. E eu acredito que Elohim tem falado muito isso conosco, sobre essa responsabilidade de termos uma fé que abrange a toda a nossa sociedade, que abrange as nossas vidas, as nossas famílias. Gostaria de ratificar aquele verso, deixa eu só olhar aqui que nós comentamos em 2 Coríntios, capítulo 10, né, Rituano, é isso? Verso 6, que eu acho que ele é muito pertinente para nós, para as nossas vidas, que diz assim: estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Eu estava falando aqui com o Léo de manhã, nós estávamos estudando e o Léo fez um resumo também das Parashot, que foi a Parashá de Sofitim, a última Parashá que a penúltima, né? Parashá que nós estudamos no Shabat passado, e agora nós estudamos nessa manhã a Parashá Tse. E eu vejo e procuro encaixar aquilo que o Elohim deseja a ensinar essa congregação. Elohim falou Eu espero vocês ainda se concentrarem no estudo. Amém. Na Parashá passada, Shofetim, Elohim fala que nós devemos constituir juízes e policiais para nós. Primeiramente para nós, para que depois pudéssemos exercer essa função na sociedade. Lógico que ali na Parashá Shofetim é específico esse chamado de juiz. Nessa semana eu tive a oportunidade de estar num julgamento, não sei, um julgamento, posso falar? Uma audiência, seria mais correto. E ali eu comentei com um advogado que me representava, e eu falei para ele que essa função de juiz é uma função bíblica. É uma responsabilidade muito grande que o juiz tem de estabelecer o juízo sobre a humanidade, estabelecer a justiça de Elohim sobre todos. E o advogado também tem essa função. Então, quando eu estava verificando isso para nós, irmãos, quando Elohim fala que nós devemos estabelecer juízes e policiais para nós, ou seja, para nós julgarmos primeiramente a nós, para que tenhamos a autoridade de julgar a sociedade, julgar no sentido de praticar a justiça ante a injustiça que existe. É o que diz aqui em 2 Coríntios, que nós lemos, que estaremos prontos para punir toda a desobediência quando a obediência venha se cumprir na nossa vida. Eu vejo isso para a congregação Rehovot. Elohim está nos chamando para que venhamos nos vestir de atos de justiça, para que venhamos estabelecer o juízo sobre toda a injustiça na face da terra, ou na nossa cidade, ou na nossa comunidade, onde quer que estejamos, onde quer que Elohim venha nos levar. Então nós só teremos autoridade quando Yeshua fala assim: não julgueis para que não sejais julgado. Quer dizer que no momento ele não, e eu repeti isso naquela manhã, que ele não estava se referindo que nós não temos autoridade de julgar. Ele está dizendo que no momento que eu estou julgando, o mesmo julgamento eu estou fazendo a mim, daquele julgamento que eu faço. Ou seja, as consequências que eu espero para aquele que está praticando o ato de injustiça, eles também virão sobre mim se eu não pratico aquela justiça. Se eu estou no mesmo ato de injustiça. Isso quer dizer que eu só terei capacidade, só terei autoridade para julgar qualquer coisa no momento que a obediência estivesse cumprindo na nossa vida. E é esse chamado para essa congregação. Logo depois a pastora Sandra pegou
o estudo da tarde falando e chamando da responsabilidade que nós temos de julgar o ato de justiça. Então, Elohim está nos chamando para um retorno. O retorno para a sua palavra, para que venhamos ter essa autoridade. Senão, irmãos, nós simplesmente estaremos estabelecendo uma justiça própria, uma justiça segundo o nosso coração, segundo o nosso conceito, mas que não produz um fruto espiritual. E é esse o contexto, é isso que eu queria adentrar aqui nesse momento, no estudo dessa noite, para que nós falássemos sobre isso. E quando meditava acerca do estudo, eu tentei buscar e fazer a seguinte pergunta para a congregação. Eu quero que haja uma resposta com a mão. Quem aqui necessita do retorno, do arrependimento? Quem necessita? Todos nós. Todos nós precisamos. Se eu não me engano, João diz assim, se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos, porque todos nós cometemos as nossas falhas e há necessidade por parte de todos para o retorno. Agora, grande pergunta, aí não precisa levantar. Eu perguntei e todos responderam que há necessidade do arrependimento, do retorno para todos. Quantos nós estamos sabendo o período que nós estamos vivenciando hoje? Quantos de nós? Não precisa, não quero que responda. Quantos de nós estamos entendendo o momento em que nós estamos dentro de um contexto judaico, dentro de um contexto bíblico, que nós estamos vivenciando hoje? Quando nós visualizamos esses chofarins, que eu acredito que seja chofarins no plural, esse chofar, o que nós estamos visualizando? O que esse símbolo, o que esse instrumento tem a nos falar? Qual que é o desejo, qual o objetivo desse instrumento para a nossa vida? Ele não está aqui à toa visível para nós, simplesmente para ser um símbolo visível, mas ele está aqui para nos transmitir que alguma necessidade nós temos nesse período. E é aqui que eu quero adentrar, irmãos. Primeiramente, para nós estudarmos acerca desse período, nós estamos no período de Elu. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o período de Elu ele é muito pertinente para que nós venhamos falar sobre o retorno. Eu vou adentrar aqui um pouquinho sobre o conceito de Elu, para que a gente venha compreender um pouco melhor, mas eu gostaria que você fosse lá em Lucas, capítulo 14. Por isso que eu fiz aquela pergunta, qual de nós aqui precisamos de um retorno, de um arrependimento? E todos levantamos as mãos. Lucas capítulo 14. Yeshua aqui faz uma parábola. No verso 15, diz assim, ó. 14, verso 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Elohim. E Yeshua respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: Vindes, pois tudo já está preparado. Mas todas a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros das cidades, e trazei aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, aqui está claro e evidente que há um convite por parte do Criador do universo, e essa parábola que Yeshua ele apresenta para os seus discípulos, como eu falei aqui na parte da manhã, ou seja, Yeshua não deseja, a palavra de Elohim, ela não deseja falar para o nosso próximo que não está presente, mas sim para conosco. Da mesma forma, quando Yeshua estava dizendo aqui para os seus discípulos, ele estava falando de uma realidade, de algo que era pertinente para o seu período e para o nosso período. Ou seja, o Criador chama as pessoas, a humanidade para o encontro e a recusa para esse encontro. E Elohim fala: sai e procurai, e forçai-os a entrar.
Eu digo que aqueles que foram convidados, nenhum deles mais entrarão nesse convite. Irmãos, é isso que eu quero convidar, e eu quero trazer aqui uma linda mensagem do rabino Shneur Zalman, onde ele disse acerca do período de Elu, que é o mês que nós estamos vivendo. Elu é o 6º mês, se eu não me engano, do calendário judaico. Ele é posterior ao mês de Tammuz e de Av, que foram os meses em que Israel cometeu os seus maiores pecados como comunidade descrito na Bíblia, que foi o pecado do bezerro de ouro, descrito em Êxodo 32, e o pecado dos espias. E logo depois desses meses vem o mês de Elu, que nos prepara para adentrarmos ao mês de Tisri. Tisri, não é isso mesmo? Tisri, que é o mês das festividades bíblicas, que é o mês de Rosh Hashanah, que é o mês de Yom Kippur, onde Elohim chama e convida toda a humanidade para que retornemos para ele. Então eu vejo, e essa mensagem desse rabino diz assim, ó: uma vez por ano, um rei muito poderoso deixa seu palácio, seus guardas, seu luxo, e vai até o campo para encontrar seus súditos. No campo, as pessoas podem perguntar o que quiserem ao rei. Não precisem esperar em longas filas passar por revista de seguranças, nem ser anunciados com cerimônia. Podem falar com eles sem hesitação. No entanto, uma vez que o rei tenha retornado a seu palácio, os seus súditos terão novamente de passar por todos os tipos de protocolo para encontrá-lo. Portanto, obviamente, seus súditos aproveitam a oportunidade ao máximo. O rabino ele faz essa mensagem mostrando o que representa o mês de Elu. Ele faz uma analogia com essa frase dizendo que Elohim ele sai do seu trono de uma forma compreensível para nós, para que toda a humanidade viesse diante dele e fizesse o retorno, fizesse a techuvá. E nesse momento era como se Elohim tivesse propenso a receber essa techuvá, não que ele não esteja nos demais meses do ano, mas é que nesse período Elohim estabeleceu para que a humanidade se retornasse para ele. Elohim ele sai, deixa toda aquela cerimônia, toda aquela preparação que talvez você mesmo cria ou que eu crio para adentrar na presença dele, ele nos chama para fazer esse retorno, essa techuvá. E neste momento, irmãos, é aí que entra a questão nossa. Nós reconhecemos que temos a necessidade do arrependimento, do retorno, Léo, mas às vezes nós esquecemos do tempo que Elohim estabeleceu. Eu acho que foi o Léo que leu hoje o Salmo 32, foi isso? Vai lá no Salmo 32 comigo. Por que eu comecei em Lucas capítulo 14? Ali havia um convite, como aqui há um convite de Elohim para o mês de Elu. Um convite para essa congregação Rehovot. Um convite para todo judeu, um convite para a comunidade de Yeshua, um convite para a humanidade, um convite para os árabes, um convite para os ocidentais, para os orientais, um convite para todos. E Elohim está pronto para ouvi-los, pronto a entendê-los. Elohim, a palavra diz que ele conhece a nossa estrutura. Reconhecemos o retorno, a necessidade do retorno, mas não entendemos o tempo, Roberto. E nós precisamos entender esse tempo. No Salmo capítulo 32, leu acho que foi hoje de manhã, diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando a gente lê essa parte, dá a entender que parece que Elohim está sendo conivente com alguém. Ah, o Léo pecou é porque Léo está pecando, mas eu não imputo sobre ele o pecado. Não é esse desejo. Ele está falando que no momento que Léo pecou, Léo foi capaz de ter o discernimento de buscar uma techuvá. É isso que ele está falando, e logo depois ele ratifica isso no verso 6. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno não atribui pecado e cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, disse, confessarei ao Eterno as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha o verso 6, presta atenção no verso 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de se poder achar. Ou seja, existe um tempo, irmãos.
Existe um tempo estabelecido pelo Elohim para que eu e você consigamos encontrar o caminho do retorno. Esse tempo, ele não é conforme... Irmãos, eu estou achando vocês perdidos, vocês estão prestando atenção em mim? Alguém passa aqui, vocês conseguem verificar a pessoa direitinho dando retorno. Presta atenção no estudo, que ele é pertinente para nós. Isso que eu quero mostrar aqui, que existe um tempo para esse retorno, e a gente precisa encontrar que nós estamos nesse tempo. A congregação recebeu esse chamado, a comunidade de Yeshua tem esse chamado, o povo judeu tem esse chamado de retorno. Nós precisamos entendê-lo e praticá-lo. Porque nós temos a concepção do cristianismo, que quando nós acreditamos em Jesus, tudo se passou, e realmente as coisas velhas se passaram, eis que tudo fez novo. Mas era como se não houvesse a necessidade do retorno diário que precisamos ter, de retornar à nossa essência espiritual. E isso nós precisamos, quer conheçamos a palavra, quer não conhecemos. Nós precisamos entender e estudar e buscar vivenciar essa palavra no nosso coração. Eu quero que você vá lá no livro de Cânticos, dos Cânticos, que é um livro escrito por Salomão. Vai lá comigo. Cântico dos Cânticos. Que nós vamos estudar um pouquinho sobre o mês de Elu, que tem a ver muito com esse livro. Irmãos, Elu, presta atenção no que eu vou falar. Elu para o judeu é chamado de mês do retorno, ou mês do arrependimento na nossa linguagem mais compreensível. O mês da misericórdia, o mês do perdão. Todo judeu, a cada manhã, ele escuta a voz do shofar, chamando ao arrependimento, chamando ao retorno, chamando para que ele deixe os seus caminhos maus e retorne para o caminho da vida, o caminho da Torá. Quando nós estamos tocando o shofar, nós estamos anunciando esse retorno. Nós estamos ouvindo a voz de Elohim proclamando esse retorno para nós. Elu é chamado mês do arrependimento. E eu queria ler com vocês aqui o livro do Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão, lá no capítulo 5, que ele é muito lindo, irmão. Salomão aqui ele faz uma analogia entre o relacionamento do noivo e da noiva, do marido e da mulher, fazendo uma comparação, como eu falei, com a nação de Israel e o seu Criador, com o nosso relacionamento e o nosso Criador. Ele diz aqui no capítulo 5, nós vamos ler até o capítulo 6. Já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos e bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, ouvi a voz do meu amado que está batendo. A voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como a tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado. E se tinha ido, a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e me feriram. Tiraram-me meu manto, os guardas do muro. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, se achardes o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjurastes. O meu amado é alvo e rosado, o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leites, postos em gates. As suas faces são como um canteiro de bálsamos, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro e têm engastadas as turquesas.
O seu ventre é como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas são como coluna de mármore, fundada sobre a base de ouro puro. O seu parecer é como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo doce, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que direção tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamos, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amada minha, como Tisa, adorável como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que passam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas que sobe do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces por detrás do teu véu. 70 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem números. Mas uma é a minha pomba. É a minha imaculada, é a única de sua mãe, e é a mais querida do que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamaram bem-aventurada, e as rainhas e as concubinas a louvarão. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como o exército com bandeiras? Descia ao jardim das nogueiras, para ver os renovos do vale, para ver se floresciam as vides e brotavam as romeiras. Antes de eu o sentir, pôs-me o meu desejo entre os carros reais do povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te vejamos. Porque quereis olhar para a Sulamita como para a dança de Maanaim? Irmãos, o que eu quero te mostrar? Todo esse verso lindo que eu li, onde Salomão aqui faz uma analogia entre Israel e o seu Elohim, entre o marido e a sua mulher, entre a noiva e o noivo. Quando a gente estuda o mês de Elu, é muito interessante que as 4 letras de Elu, as 4 iniciais de Elu, que é o Aleph, que é o Lamed, que é o Vav e o Lamed, essa frase é um acrônimo da palavra que nós lemos aqui, ó, da frase que nós lemos aqui no capítulo 6, olha o capítulo 6, verso 3, que diz assim, ó, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Essa frase em hebraico é Ani Ledodi Vedodi Li, que significa eu sou do meu amado é meu. O mês de Elu, a palavra Elu, ela é um acrônimo. O que é um acrônimo? É você formar uma palavra com as iniciais de uma frase. Ou seja, na frase Ani Ledodi Vedodi Li, quer dizer que as iniciais dessa frase formam a palavra Elu, ou seja, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Dentro desse contexto, irmãos, os judeus entendem que nesse momento, onde que nós temos no mês de Elu, significa o quê? Significa que Elohim, Salomão aqui, ele queria expressar uma linda e romântica narrativa que representa o nosso relacionamento com o nosso Criador, que frequentemente é comparado ao relacionamento entre o marido e a mulher, o noivo e a noiva, e a sua vida individual com o seu Criador. Sou do meu amado significa o arrependimento e o desejo de retornar ao seu Criador. Vou repetir. A palavra Aniledodi, sou do meu amado, representa o desejo no interior que eu e você temos que ter de retornar para o nosso Criador. O restante da palavra, Vedodili, quer dizer o meu amado é meu, representa que o Elohim está pronto com a sua misericórdia e perdão a nos receber diante dele. Sou do meu amado, e o meu amado é meu. Elu tem as iniciais dessa frase. Quer dizer que Elohim está à porta a nos esperar para um verdadeiro retorno. Irmão, quando eu falo todo esse pretexto, essa introdução para o nosso estudo, dá a entender que eu estou falando fantasia. Isso são ensinamentos judaicos, que representam o que nós estamos vivenciando e que precisamos encarar.
Precisamos adentrar nesse retorno. Precisamos adentrar nesse tempo de Elohim e falar assim, Elohim, eu reconheço essa necessidade. Não é momento de viagem, não é momento de preocupar com as coisas físicas, não é momento de trabalhar para as coisas materiais, mas sim nos dedicar nesse momento para a espiritual, para as coisas espirituais. É aí que entra aquela pergunta. Todos reconhecemos a necessidade do retorno? Todos entendemos o tempo que nós estamos vivenciando? Irmãos, existem pecados que nós precisamos confessar como comunidade. Como comunidade. Os profetas em diversas situações, meu amado, em diversas situações falaram desse relacionamento, ou seja, entre seu Criador e Israel, comparando com o marido e com a mulher. Nós diversas vezes nós visualizamos isso em Isaías, em Jeremias, em Oséias, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas por que essa comparação? Qual o sentido dessa comparação? Porque quando nós falamos acerca do noivo e da noiva, acerca do marido e da mulher, nós estamos fazendo uma comparação entre o nosso relacionamento com o nosso Elohim. Vamos ver isso. Vai lá em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 2. Existe uma bênção aqui. Oi? Existe aqui em Gênesis, no capítulo 2, uma bênção específica de Elohim para o matrimônio. Para a vida conjugal, para a vida de um homem e uma mulher, para a vida de santidade. Onde Elohim fala aqui no verso 22, ele fala assim, ó. Então da costela que o eterno Elohim tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Disse ao homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois o homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Para aqui nessa parte. O que Elohim está profetizando? O que Elohim está falando acerca do matrimônio? Ele está falando que deixará o homem, o seu pai e a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa comparação ela é tão profunda, irmãos, que vai lá em Efésios no capítulo 5, que todos nós conhecemos esse texto. É um mandamento, onde Paulo aqui no livro de Éfeso, para a carta da cidade de Éfeso, em Efésios, no capítulo 5, lá no verso 31, ele repete o que nós acabamos de ler aqui em Gênesis, no capítulo 2. Ó. Olha o verso 31. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro entre o Mashiach e Yeshua e a sua comunidade. E a sua igreja, como o Léo falou. Ou seja, ele pega essa comparação que está descrita lá em Bereshit, fazendo uma comparação entre o homem e a mulher, se referindo entre a comunidade de Yeshua e o seu Mashiach. Por que, irmãos, nós precisamos nos tornar uma só carne? Porque a nossa verdadeira essência, ela só se encontra em Elohim. No Elohim de Israel. É aqui que fala, quando a palavra específica que a mulher tem que ter a mesma carne que a minha, está dizendo que o entendimento da mulher tem que ser o mesmo do que o meu, o parecer da mulher tem que ser o mesmo que o meu, o procedimento dela tem que ser um comigo, lógico, dentro da obediência da palavra. Da mesma forma que a mulher precisa ter esse procedimento para com o seu marido, nós precisamos ter esse procedimento para com o nosso Elohim. Porque no momento que eu falo que ele é o Errad da minha vida, que eu declaro a nossa profissão de fé, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, eu estou dizendo que ele é um, que ele é soberano, que toda a minha vontade se encontra nele. E eu só consigo ter essa essência se eu sou osso dos seus ossos e carne de sua carne. Agora, no momento em que a minha vontade ela prevalece, o meu desejo prevalece, eu faço e eu crio ali um Deus para mim que me impede de ter um relacionamento em unidade com o meu Criador. É nesse desejo, irmãos, que Elohim está nos chamando para retornarmos, para que nós venhamos ser um com Ele como Criador. Esse é o nosso chamado. E como nós podemos fazer isso? Aprendendo segundo a Tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a Tua palavra.
envelheceram os meus ossos. Amém, Léo. Amém. Por causa de encobrir o pecado, Léo. Irmãos, quando a gente visualiza que Elohim diz lá no mês de Elu, que ele faz um acrônimo da palavra, Anila Dodi Vedodi Li, ele está nos dizendo, eu quero ser o teu amado. E eu quero que você seja meu. Eu sou do meu amado. Eu reconheço que eu preciso encontrar nele a minha essência. E que meu amado está pronto para exercer misericórdia e perdão sobre a minha vida. Parece muito filosófico, mas é verdadeiro. É bíblico. O rei está no campo. Nosso Criador está aqui. Desejando se relacionar conosco, nos convidando ao retorno. Tudo o que precisamos fazer é nos virar e retornar para entender que Ele está aqui esperando por nós. Precisamos do retorno? Reconhecemos que estamos nesse tempo? Retornar para Elohim, irmãos, é muito mais simples de fazer, porém é de profundidade espiritual. Paulo diz que nós precisamos reconhecer que a bondade de Elohim nos leva ao arrependimento, nos leva ao retorno. E é isso que nós estamos buscando a cada manhã. É isso que estamos buscando quando estamos ouvindo o toque do chofar. É isso que o Léo fará daqui a pouco, nos fazendo ouvir o toque do chofar. É nos chamando a reconhecer que a bondade de Elohim nos faz permanecer na tua presença. Léo falou na parte da manhã aqui que as misericórdias de Elohim são as razões pelas quais nós não somos consumidos. Nós estamos aqui reconhecendo isso a cada manhã. Falando, Senhor, me ajuda a matar a minha natureza. Todos nós precisamos matá-la, irmãos. Esse é o chamado para o Machia, do Machia. Vai lá em Mateus no capítulo 9. Irmãos, eu queria adentrar uma coisa que eu aprendi aqui, que eu até comentei com os irmãos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar. Mateus 9. Eu estava estudando com um amado irmão meu, e que ele dizia, que ele estava conversando nós estávamos estudando a Torá. Ele dizia que ele estava conversando com uma pessoa que era cristã. E ele falava sobre a paz no mundo, aí essa pessoa chegou para ele e falou assim, a paz no mundo só virá quando Jesus voltar. E eu gostei do sentido que ele deu esse entendimento. Ele falou assim, ele é um judeu que não crê em Yeshua. Mas ele chegou para ela e falou assim, não crê em Jesus, né? Vamos dizer assim. Ele olhou para ela e falou assim, minha irmã, a minha religião também crê que o Mashiach vai trazer paz sobre a face da terra. Mas o Mashiach não vai vir trazendo paz num passo de mágica, falando assim, haja paz. O que o Mashiach vai fazer é mudar a consciência das pessoas para que elas retornem para a palavra de Elohim e possam viver como irmãos. Possam viver dentro dos padrões da palavra. Ou seja, o centro não está simplesmente na vinda do Mashiach, mas está na mudança de comportamento das pessoas. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. A paz virá sobre a humanidade, sim, virá sobre a humanidade com a vida do Mashiach. Mas o que ele fará para que essa paz ocorra é mudar a concepção que as pessoas têm da paz. Essa é a plenitude dos gentios. Aí entra a questão, irmãos, que eu preciso focar para mim e para você nas nossas vidas. Deixa eu sair daqui, senão eu fujo do foco da internet. Quando você entende que o Mashiach trará a paz, fazendo a mudança no comportamento das pessoas, se eu e você já compreendemos isso, nós precisamos, antes mesmo da vinda do Mashiach, tomar este procedimento. Porque se eu tomo esse procedimento, eu entendo e eu chamo a vinda do Mashiach para a face da terra. Porque se eu e você compreendemos que o que vai trazer a paz é a mudança, é o retorno para a Torá e a sua palavra, se eu não tomo esse procedimento, eu estou tardando a vinda do Mashiach. Eu não estou anunciando. Nós cantamos aqui aquela música que fala, se clamarmos se alçarmos as vozes clamando, Yeshua virá. Se nós retornarmos, o Mashiach virá. Se nós já entendemos que a paz virá sobre a terra, e ela virá porque o Mashiach mudará as concepções das pessoas, nós precisamos tomar esse procedimento agora. É o que ele fala aqui, que eu vou te mostrar.
Vai lá em Mateus capítulo 9. Olha o verso 13. Só o verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao retorno, a techuvá, ao retorno à palavra de Elohim. Este é o intuito do Mashiach. Este é o objetivo do Mashiach, chamar os pecadores ao arrependimento, ao retorno. Mas se eu já entendo que esse é o chamado do Mashiach, e eu não vivencio esse retorno, eu não estou cumprindo com aquilo que o Mashiach espera de mim. É aí que Yeshua disse que nós precisamos, irmãos, deixar a nossa natureza, perder a nossa vida para encontrá-la. É dentro desse contexto, Léo. É deixar simplesmente que as coisas que são seculares, sejam materiais, sejam coisas passageiras e não aquilo que movimenta a minha vida. Mas eu preciso trabalhar para essa justiça, para que eu venha estabelecer o juízo sobre a desobediência. É esse retorno que nós precisamos vivenciar, meus amados. Isaías, leia no microfone, Roberto. Oi, que está ali em Isaías 52:7. Conformosos são os pés sobre os montes do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação. Amém. Que diz assim, o Amém, teu Deus reina. Amém. Irmãos, lá em Lucas capítulo 22, 24, Lucas 24. Irmãos, eu já, de antemão, já te falo, não existe paz sem a Torá, tá? Porque Yeshua é a Torá viva. Lucas capítulo 24, verso 44, diz assim, ó. Yeshua lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Torá de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que eu compreendesse as Escrituras e disse, eis o que está escrito, o Mashiach padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Olha o verso 47, e em seu nome se pregará o retorno e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse é o chamado do Mashiach, o chamado do retorno. Irmãos, eu só posso chamar alguém para o retorno se eu estiver vivenciando o retorno. Eu só posso chamar alguém para o retorno, Léo, se eu estiver vivenciando o retorno. Por isso, é a mesma condição que nós estamos falando da paraxá passada. Eu só posso julgar se eu estiver sendo justo com aquilo que eu estou julgando. Eu só posso chamar alguém para o retorno se eu for exemplo para esse retorno. Eu só posso falar do Shabat, Léo, se eu for exemplo para o Shabat. Eu só posso falar de Sedaká, irmão, se nós formos exemplo para de Sedaká. De justiça social, se eu pratico a justiça social. É dentro desse contexto que nós estamos engajados e Elohim está nos chamando para retornar. E nós não estamos querendo retornar. Esse dia é como se fosse para nós o dia que está aproximando o dia das crianças. Está aproximando os dias das festividades do mundo, o Natal, as minhas férias, as férias escolares. Mas eu não recebo e entendo o período estabelecido na palavra de Elohim. Eu não quero buscar isso, Léo. Neste momento eu faço o trabalho, eu começo a trabalhar às 6 horas e termino às 8. Em vez de começar às 9 e vir para a oração, está buscando um retorno como comunidade. Eu não estou falando de estarmos aqui todos os dias, mas pelo menos nesse período pararmos como comunidade. E às vezes isso aqui parece ser uma coisa sem nenhum objetivo, irmãos. Tem um objetivo para nós. Para alguns não é. Lógico que existem pessoas aqui que realmente não têm condições, mas as que tiverem, venham. Ou que ouça o toque do shofar na tua casa, se você tiver um shofar, mas algum significado tem. Não existe uma manifestação espiritual sem um fim proveitoso. Esse retorno é para agora. Atos capítulo 17. Vai lá comigo.
Eu não vou demorar não, tá, irmãos? Eu já estou terminando. Ele é um rabino, Roberto. Eu conheço só pela internet. Mas é um amigo. É interessante isso que ele falou. Irmão, esse pensamento rabínico é um pensamento muito, muito assim, prudente e interessante para que possamos seguir também. Porque, na verdade, o que ele falou para aquela senhora que falou que Yeshua, nós só vamos ter paz quando Yeshua voltar, ele nada mais, nada menos, ele estava falando, olha, antes de Yeshua voltarmos, temos que trazer à existência a prática da Torá. A prática da Torá. Para que haja o retorno e a paz. Isso, amém. É interessante essa lista. É verdadeira, ela é interessante porque ela é verdadeira. O que ele falou tem tudo a ver. Se eu e você já compreendemos que o que o Mashiach vai fazer para trazer a paz na terra é mudar a concepção das pessoas, é respeitar as pessoas independente das suas condições sociais, é respeitar independente da condição intelectual, é respeitar independente da sua religião e fé, irmãos, que isso nós precisamos vivenciar. Quando nós compreendemos essas coisas, aí sim nós teremos paz. Não adianta achar que o Mashiach vai falar assim, haja paz. Não vai ser dessa forma. Por isso que eu li aqui que o Mashiach fala que ele veio chamar os pecadores ao retorno. Esse é o papel do Mashiach. Se você estudar qualquer ensino judaico acerca do Mashiach, ele vai te falar que o principal papel do Mashiach é reunir a nação de Israel e retorná-los para a Torá, para o único Elohim. Esse é o principal papel do Mashiach. Em Atos capítulo 17... que eu estou em Romanos. Vou lá, Atos capítulo 17. No verso 30. Presta atenção que o retorno é para agora. Olha o que diz a palavra. Mas Elohim, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora, que todos os homens em todos os lugares retornem. Vou repetir o verso, irmãos. Mas Elohim, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, retornem, Léo. Aqui ele não excluiu o judeu, não excluiu o americano, não excluiu a congregação Rehovot, não excluiu os americanos, os brasileiros, mas que todos os homens retornem agora. Lucas capítulo 13. Lucas 13, verso 1 diz assim, ó. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhes falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhe Yeshua, pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, de todos de igual modo perecereis. Vou repetir esse verso. Não, vos digo, antes, se não vos retornardes, todos de igual modo perecereis. Aqui ele estava incluindo os discípulos, Ritona. Aqui ele estava incluindo toda a sociedade e humanidade. Se não se arrepender, se não retornar, todos de iguais modos morreremos. Nós precisamos tomar esse procedimento para as nossas vidas e retornar para Elohim, Léo. Vamos lá, Atos 26. Atos 26, 20. Antes que anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependesse e se convertesse a Elohim, fazendo obras dignas de arrependimento, fazendo obras dignas para o retorno. Irmãos, e por que nós precisamos retornar? Aí que está a grande questão, irmãos. Os nossos pecados, a palavra Paulo fala muito isso, que quando nós inclinamos para a obra da carne, nós morremos. Porque no momento em que eu visualizo, o que é a questão do retorno? Os rabinos, eles fazem uma comparação que eu achei muito pertinente. Imagina um homem e uma mulher brigando. E a gente visualiza isso muito no cinema. Eles visualizam, um vira de costas para o outro.
Aí um vai para a direita e o outro vai à esquerda e nenhum olha para o outro. Eles vão se distanciando. Distanciando, estão indo embora e estão perdendo aquele relacionamento que eles possuíam. Aquele amor que existiam entre eles. Mas no momento que um olha para o outro, eles percebem a necessidade do retorno para simbolizar que aquele amor ainda continua. Da mesma forma, irmãos, quando eu me envolvo para o pecado, eu estou virando as costas para o nosso Criador. Quando você peca contra Elohim, você vira as suas costas para ele e declara que você deseja viver conforme os seus padrões e fora da concepção que ele estabeleceu. Você vai se distanciando do seu Criador. E chega um momento que Elohim ele está sempre olhando para as suas costas. E chega um momento que ele também pode virar as costas para você e você não ter mais esse retorno. Mas se no momento que você for distanciando, você olhar para trás e enxergar a necessidade do retorno, saiba que se for no tempo hábil, Elohim vai estar olhando para você e esperando desejosamente para que você venha até ele. Eu só consigo visualizar esse retorno, irmão, se eu retorno para a palavra. Não existe retorno só com choro, não existe retorno só com louvor, não existe retorno só com gritaria, existe retorno com a obediência à palavra. Seja com louvor, seja com choro, seja com alegria, seja sem choro, sem louvor. Mas se você retorna à palavra, o verdadeiro sentido do retorno está no teu coração. É aí que eu preciso retornar. E por que eu preciso retornar? Porque eu preciso buscar a essência de Elohim na minha e na sua vida. Quando Elohim falou lá em Gênesis no capítulo 1, vai lá comigo. No verso 26, quando ele fala assim, então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea o criou. A palavra ensina que no momento que você se entrega às suas concupiscências, você se distancia e vai perdendo essa imagem que Elohim colocou dentro do seu interior, no seu espírito. A verdadeira imagem que quer venhamos ser judeus, quer venhamos ser gregos, quer venhamos ser árabes, quer venhamos ser americanos, brasileiros, ocidentais, orientais, todos nós possuímos. Todos nós possuímos, mas nós só conseguimos fazer florescer essa imagem, essa verdadeira essência que possui dentro de mim e de você, se nós praticarmos a justiça, irmãos. Se nós vivenciarmos essa Torá como a carta magna para a nossa vida. Aí sim, essa imagem, essa essência de Elohim que está dentro de mim e de você, ela vai florescer. Caso contrário, não existe nem a concepção de Yeshua. Porque quando nós falamos de Yeshua, eu não posso falar de Yeshua sem falar do retorno. O retorno à palavra. Não vos conheço. Amém, Léo. Aí, irmãos, que está a grande questão. Nós olhamos para os judeus e falando assim, o judeu, ele não tem salvação porque ele não crê em Yeshua. Aí nós olhamos para outra parte de outras religiões que as pessoas falam que crê no Jesus, mas não retornem para o Jesus que é a palavra viva. Yeshua é a Torá viva. Eu não consigo fazer nenhuma diferença entre a Torá estabelecida com Yeshua a Torá. Como que eu posso proclamar no Mashiach se eu não retorno para a palavra que ele representa? Se não credes em Moisés, como crereis nas minhas palavras? Porque ele escreveu ao meu respeito. É o que ele fala em João capítulo 5, verso 45. É dentro dessa concepção de retorno que nós precisamos vivenciar. Você lembra o que Yeshua falou para Nicodemos? Quando ele chega para Nicodemos, fala assim, em verdade vos digo, se o homem não nascer de novo, não poderá herdar o reino de Elohim. Nicodemos, como que um homem pode nascer de novo? Por acaso ele vai voltar no ventre da sua mãe? O que Yeshua está falando? Se um homem não deixar a sua concepção e nascer de novo, voltar para a sua verdadeira origem, onde Elohim criou lá em Bereshit no capítulo 1, ele não é capaz de encontrar o reino de Elohim. Nascer de novo é encontrar a sua essência espiritual, a sua elevação espiritual. Isso que é nascer de novo. Não entende? Oi? Efésios 4, de 17 a 25. Então vamos lá, meu amado.
Tá, permito. Efésios 4, 17 a 25 diz assim: portanto digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Elohim, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim com o Machia, se é que ouvistes e neles fostes ensinados, conforme a verdade em Yeshua. E que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que é segundo Elohim, que segundo Elohim é criado em verdade, justiça e santidade. Que verdade, justiça e santidade é essa que o autor está se referindo, que Paulo está se referindo? A Torá. Sem ela ninguém verá o eterno. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros de um dos outros. Ou seja, irmãos, eu só consigo ser revestido do novo homem se eu sou criado em Elohim segundo a verdade e a santidade estabelecida por Elohim. Você quer comentar? Você fala aí, seu microfone está saindo. Oi, porque ali nós encontramos a fonte de toda a vida, né? Você falou que por isso que nós devemos retornar à Torá. Lá em Esdras 9, ali Esdras estava numa situação muito difícil, porque ele estava reconstruindo tudo, né? E chamando o povo ao arrependimento, ao retorno. E acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, 9:1. E disseram: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos dessa terra, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jabuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, quer dizer, todos os povos da terra, né? O versículo 2: tomaram das suas filhas para si, para os seus filhos, e assim se misturou toda a descendência santa com os povos dessa terra. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Aí, lá mais na frente, no capítulo 10, a partir dali Esdras começou a orar por essa situação. E enquanto Esdras estava orando e confessava, chorando, né? Não sei se era no período de Elu, mas ele estava aqui orando e confessando. Existe um ensino judaico que fala que sim. Né? Então, olha que interessante. Chorando, prostrado diante da casa de Elohim, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeil, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Elohim, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos desta terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para nós. Agora façamos aliança com o nosso Elohim, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Eterno. Olha agora, que interessante. Dos que temem ao mandamento do nosso Elohim, e façamos conforme a Torá. Amém. Aí sim vai ter o... Irmãos, eu sempre falei, quando a gente fala de retorno, Esdras, Neemias, são ótimos exemplos para que a gente entenda sobre o retorno. Quando eles estabeleceram o retorno, a primeira coisa que eles fizeram é pegar a Torá e estabelecer sobre a nação de Israel. Porque você não consegue fazer o retorno sem a Torá. Você não consegue fazer o retorno sem o Machia. Mas eu estou falando da mesma coisa. Os mesmos atributos, os mesmos desejos de ensino e de retorno a Elohim. A palavra techuvá, irmãos, techuvá, presta atenção o que significa techuvá. Quando você chega para um judeu e fala assim, vamos fazer techuvá, ele entende perfeitamente do que você está falando. Perfeitamente, ele sabe aonde que ele precisa ir para fazer uma techuvá. Direitinho. A palavra techuvá vem da raiz shub, que significa voltar-se, retornar. A palavra techuvá significa literalmente resposta, volta, retorno. E aponta para a ideia de voltar para algum lugar, para o seu Criador, Léo. Assim como tem também o sentido de resposta. A raiz shub está presente em toda a Escritura.
Quando a gente olha lá em Jeremias 4, e Oséias capítulo 4, fala, volta, ó Israel, retorna, ó Israel, para o teu Criador. O judaísmo define assim a Techuvá. Techuvá, retorno, ocupa um lugar central no judaísmo e possui muitas facetas. Assim como as pessoas diferem uma das outras, também diferem seus modos de Techuvá. Seu modos no que ele está falando é a sua forma que você encontrar. Por isso que eu falei, pode ser com choro, pode ser com louvor, pode ser com... Mas o centro, aquilo que está como o alicerce da Techuvá, precisa estar estabelecido, que é a Torá, que é o Mashiach. A eficácia da Techuvá é uma função do sentimento de distância que o indivíduo tem do seu Criador. Quanto maior a distância, maior o movimento potencial em direção a uma conectividade de renovação. Como disse um sábio judeu, uma corda cortada e remendada é 2 vezes mais forte no ponto onde ela foi rompida. Ou seja, Davi, quando ele cometeu o pecado de Betseba, ele sabia direitinho o que ele precisava fazer. Ele sabia qual que era a função. Qual que era a necessidade? Era de retorno. Irmãos, por que eu estou falando isso? O chamado para a igreja do Mashiach, que está estabelecido, não é de pregar o Mashiach, é de vivenciar o Mashiach. Vou repetir, hein? O chamado para a igreja de Yeshua HaMashiach não é de anunciar o Mashiach, mas de vivenciar o Mashiach. Existe uma grande diferença. Se eu falo de um Jesus que é contrário ao Shabat, que é contrário à Torá, que é contrário aos ensinamentos estabelecidos por Moshe para a nação de Israel e para a humanidade, eu não estou falando de um verdadeiro Mashiach. Mas se eu pratico e falo de um verdadeiro Mashiach, obedecendo a Torá, guardando os seus ensinamentos, obedecendo aquilo que Elohim está estabelecendo, eu estou vivenciando o verdadeiro Mashiach. E é essa a nossa função. Se nós cumprirmos isso, nós verdadeiramente iremos julgar os atos de injustiça. Agora, se nós entendermos que temos a necessidade de retornar, mas não compreendermos o tempo, não adianta nada, Léo. Só para nós para encerrarmos. Isaías 55. Isaías 55. Amém, já. Buscai o eterno enquanto se pode achar. Só o verso 6. Buscai o eterno enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao eterno, retorna ao eterno, que se compadecerá dele. Retorne para o nosso Elohim, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o eterno. Vai lá em Amém, Janaína, muito bom. Oi. Depois nós vamos ler o Salmo 27. Mas... Amém. A Janaína está falando que o Salmo 27, o 7 e 8, diz assim, ó. Nós vamos ler depois, tá? Ouve, ó Eterno, a minha voz quando clamo, tem compaixão de mim e responde. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto eterno buscarei. Amém. Para a gente encerrar, vai lá em Joel no capítulo 2, verso 12. Joel. Hoje nós vamos ler o Salmo 44, é isso mesmo? 46, né? E o Salmo 27. Durante o período de Elu, o mês de Elu, nós estamos lendo todo o livro de Salmo, tá? Joel capítulo 2, no verso 12, diz assim, ó. Ainda assim, agora mesmo, diz o Eterno, retornai para mim de todo o vosso coração, com Jesus, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Retornai para o eterno vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo. Vocês estão sabendo onde eu estou lendo? Joel capítulo 2, estou no verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, retornai para o eterno vosso Elohim, porque ele é misericordioso e compassivo. Tardio em ira-se, grande em amor e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá,
e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o eterno vosso Elohim. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajudai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Eterno, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa ao teu povo, ao Eterno, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria entre os povos: onde está o seu Elohim? Então o Eterno teve zelo da tua terra, e se compadeceu do seu povo. Irmãos, o que eu acho maravilhoso, e nós precisamos ter essa concepção, que nós precisamos entender o momento em que nós precisamos buscar, hein, Léo? Os pecados individuais e os pecados como comunidade. Nós estamos no período de estarmos juntos, buscando o perdão para os nossos pecados como comunidade, para recebermos também o nosso perdão dos nossos pecados individuais. Ah? Verso 1 do quê? Tocai a trombeta em Sião, e dai alarme no seu monte santo, e dai o alarma, isso mesmo? No meu monte santo, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno vem, já está perto. Amém. Que o Eterno possa nos abençoar. Vamos ficar de pé. Eterno Elohim de Israel, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, por esse período de Elu, onde nós temos a oportunidade de recebermos do Senhor o perdão pelos nossos pecados. Pai, ajuda-nos a alcançar o verdadeiro perdão diante de Ti, o verdadeiro retorno, porque até para isso nós dependemos do Senhor. Paulo nos ensinando nos diz, ó Pai, que nós precisamos reconhecer que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. E nesse momento nós queremos apresentar todos os nossos pecados, toda a nossa estrutura humana, para que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres melhores na presença do Senhor nosso Elohim a cada dia. Precisamos retornar para a Tua palavra, precisamos praticar os atos de justiça para que venhamos julgar toda a iniquidade, ó Pai. Porque assim, só dessa forma teremos autoridade para estabelecermos as coisas espirituais sobre essa sociedade. Por isso, seja a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, fale aos seus corações e que possamos voltar para o Senhor, retornar para o Senhor como um só corpo, inteiramente integrado com o Senhor e com a Tua palavra. Seja o Teu nome exaltado e glorificado nesse final de Shabat para a honra e glória do Teu nome. É o que pedimos no nome de Yeshua. Amém. Amém. Vamos encerrar o Shabat. Hinei el Shoati, Evtar velo Efra, Keozi vezimra, Ladonai vaeri li Yeshua. O Shevitem, Maim, Bessasson, Maimane e Hayeshua. Ladonai Hayeshua almerra, virraterra sela. Adonai Tsevaot mano, misgavilano, Elohei Yaakov sela. Adonai Tsevaot Asher Adam Botear Bar. Adonai Roshia Lamerre e Ameno Veion Corieno. Lairudim Haitá Orave Sinra Vessasson Vicar. Ketielano. Koz Yeshot Essa Veshem Adonai Ekra. Vamos todos? Baru Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Bore Peri Hagafen Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Eis que no Elohim da minha salvação terei confiança, e assim não temerei, pois a minha força e o meu canto é o eterno Elohim, e ele é a minha salvação. E tirareis água com regozijo das fontes da salvação. A Elohim pertence a salvação. Sobre seu povo recai a sua bênção para sempre. O eterno dos exércitos esteja conosco, que seja o nosso refúgio Elohim de Jacó. Ó eterno dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Eterno, salva-nos. Ó Rei, responde-nos no dia em que te invocarmos.
Para os judeus foi isto luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O corpo da salvação alcançarei, e o nome do Eterno proclamarei. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei minei vesamim, Bishem Yeshua Hamashi. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste as árvores odoríferas, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei morei hayesh, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste os luminares de luz, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamavidiu ben kodesh lehou, ben or lehoshet, ben Israel lami, ben on hashevit, lachechet liemem hamasé. Baruch atah Adonai, Hamavidiu ben kodesh lehou, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que fazes separar o dia santo dos demais dias, a luz da escuridão, Israel dos demais povos, e o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, Eterno, que separas o dia santo dos demais dias da semana. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Vem, Mitinho. Shavuot. Amém, irmãos? Nós vamos fazer a leitura dos Salmos, vamos tocar o shofar. A ordem é essa. Salmo 44. E depois nós estaremos fazendo a oração pelas ofertas. O seu Alberto vai dar um aviso e nós estaremos dando a bênção final. Amém? Vamos ficar de pé? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu mitzvotav veitzvanu, lishmoar kol shofar. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenou a ouvir o toque do shofar, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Salmos 44. Pode sentar, irmãos. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 44, 45 e 46 e o Salmo 27. Amém? Vamos acompanhar. Ó Elohim, nós ouvimos com os nossos ouvidos. Nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Exultaste, expulsaste as nações com a tua mão, e os plantaste, esmagaste os povos, mas a eles deste largueza. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou. Foi a tua destra, o teu braço, é a luz da tua face, pois o amastes. Tu és o meu rei, o meu Elohim, que ordena vitórias para Jacó. Por meio de ti vencemos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisamos os que se levantaram contra nós.
Não confio no meu arco, nem a minha espada me traz vitória, mas tu nos dás vitória sobre os nossos inimigos. Tu cobres de vergonha os que nos odeiam. Em Elohim nos gloriamos o dia todo, e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora tu nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fizeste retroceder diante do inimigo, e aquele que nos odeiam nos despojaram. Tu nos entregastes como ovelhas para sermos devorados, e nos espalhaste entre as nações. Tu vendestes por nada o teu povo, e não lucraste com o teu preço. Tu nos fizeste opróprio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Tu nos puseste por provérbio entre as nações, por meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomia está diante de mim o dia todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. A voz daquele que me afronta e me blasfema, à vista do inimigo e vingador. Tudo isso nos sobreveio, embora não nos tivéssemos esquecido de ti, nem sido falsos à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, os nossos passos não se desviaram das tuas veredas, mas tu nos quebrantaste e nos tornaste em lugar onde vivem chacais, e nos cobriste com as sombras da morte. Se nós tivéssemos esquecido do nome do nosso Elohim, ou estendido as mãos para um Deus estranho, não teria descoberto Elohim, visto que ele conhece os segredos do coração? Contudo, por amor de ti somos mortos o dia todo. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Desperta, ó Eterno, porque dormes? Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. A nossa alma está abatida até o pó. O nosso corpo pega-se ao chão. Levanta-te em nosso auxílio. Resgata-nos por causa do teu constante amor. Amém. Salmo 45. O meu coração ferve como um nobre tema, enquanto recito os meus versos ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, e os teus lábios foram ungidos com a graça. Por isso Elohim te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, cinge-te de glória e de majestade. Essa majestade cavalga vitoriosamente, pela causa da verdade, da humildade e da retidão, que a tua destra mostre coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos ímpios, dos inimigos do rei. Por meio delas os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Elohim, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Portanto, Elohim, o teu Elohim te ungiu com um óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a acácia. Nos palácios de marfim, a música dos instrumentos de corda te alegra. Filhas de rei estão entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita está a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. O rei está apaixonado por tua formosura. Honra-o, pois ele é o teu Senhor. A filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei está toda formosa no seu palácio. As suas vestes estão entretecidas de ouro. Em vestidos bordado é levada ao rei. As virgens, suas companheiras, a seguem e são trazidas à tua presença. Com alegria e regozijo são conduzidas. Entram no palácio do rei. E os filhos tomarão o lugar de teus pais, e tu os farás príncipes sobre toda a terra. Perpetuarei a tua memória de geração em geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. Amém. Salmo 46. Elohim é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Elohim.
o santuário das montanhas do Altíssimo. Elohim está no meio dela, não será abalada. Elohim a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Eterno dos Exércitos está conosco, o Elohim de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Eterno, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Eterno. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Eterno dos Exércitos está conosco. O Elohim de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Salmo 27. Os salmos desse dia estão em linha com o que nós aprendemos esta noite. O Salmo 27 diz assim: O Eterno é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Eterno é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Eterno e a buscarei, que possa morar na casa do Eterno todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Eterno e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Eterno. Ouve, ó Eterno, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Eterno, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Elohim da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Eterno me recolheria. Ensina-me, ó Eterno, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, respirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Eterno na terra dos viventes. Espera no Eterno. Sê forte, anima-te e espera no Eterno. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Quando o Senhor vem à nossa frente e anuncia a tua palavra, anuncia qual o caminho ao qual nós devemos percorrer e de qual maneira nós devemos nos portar diante da tua presença. Manifesta a tua graça e a tua misericórdia em nossos corações, para que nós possamos anunciar as tuas boas novas, para que nós possamos anunciar uma cheia através do nosso comportamento, através do nosso ser, voltando inteiramente para o princípio bíblico da tua palavra. Que o teu nome seja exaltado no meio desta pequena vinha e que nós possamos anunciá-lo, o teu nome, a toda a cidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos apresentar neste momento, diante da tua presença, nossos dízimos, as nossas ofertas e também o nosso quinto, para que teu nome seja engrandecido, para que a tua casa venha florescer nos átrios do teu Elohim. Pai, em nome de Yeshua que nós te agradecemos e que o Senhor possa derramar muitas bênçãos sobre nós, não somente bênçãos físicas, mas bênçãos espirituais ao qual nós vivemos a cada Shabat. Que teu nome seja exaltado nos lábios dos teus filhos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.